Olá e muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz Um Copo de Cólera, Raduan Nassar. Sim, um texto que de cara coloca aí alguns desafios para o leitor. É um conto extenso, um pequeno romance, uma novela. A maior parte da crítica vai dizer que se trata de uma novela, escrita por esse escritor aqui de Pindorama, uma cidade aqui perto da minha cidade, no interior de São Paulo. Um escritor de obra bastante curta, né? Ele tem 3 livros publicados: Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera e o livro de contos Menina a Caminho. Escritor nascido em 1935 e que tem uma prosa aí bastante vigorosa. Como eu costumo dizer, o Literatura Falada não tem por objetivo analisar obras ou dizer o que elas significam, mas apenas tecer comentários e estimular a sua leitura. No caso de Um Copo de Cólera, eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo para a circularidade da narrativa que parece aprisionar os amantes em meio à sua paixão e também à sua cólera. Um Copo de Cólera é um texto, como eu disse, pouco extenso, ele tem 85 páginas. E essas 85 páginas são divididas em 7 capítulos. A maioria deles são curtos, né? Com exceção de um que eu vou dizer daqui a pouco. Os 7 capítulos são a chegada, na cama, o levantar, o banho, o café da manhã, o esporro e, novamente, a chegada. O enredo é trivial. Trata-se de um casal de namorados que se encontra na propriedade rural onde ele mora, conversa um pouco e desde o encontro acaba se desenvolvendo uma espécie de jogo silencioso de sedução. Vão para a cama, fazem sexo, dormem, levantam, tomam banho, tomam café da manhã e em seguida um acidente banal. Né? O rapaz constata que há um buraco na cerca viva da chácara, um buraco feito por saúvas. E isso faz com que ele se enfureça terrivelmente e isso inicia uma briga acalorada entre os dois, que vai da discussão, né, com palavras assim acirradas, por vezes chulas, até as vias de fato. Eles acabam assim se agredindo fisicamente. O buraco na cerca, como eu disse, feito pelas saúvas, adquire na narrativa uma dimensão simbólica. É ele que deixará ver o espaço, a lacuna que separa os protagonistas e que coloca os empregados da fazenda como espectadores da situação e fará aflorar um embate, né, cujas palavras deixarão ver oposições, inclusive ideológico-políticas, e os estereótipos relativos às personagens e aos papéis sociais marcados pela artificialidade. Por fim, ela vai embora descontrolada e ele também fica completamente fora de si, até que no outro dia ela retorna e o encontra solitário e à espera dela, na cama, proporcionando aí um aspecto circular à narrativa. Né? Veja que os títulos dos capítulos já deixam ver essa circularidade. O primeiro e o último tem por título A Chegada. Um detalhe: os primeiros 6 capítulos são narrados por ele e o último por ela. Veja que os personagens não possuem nome, não são dados nomes pra gente. Então a gente sabe que é um rapaz e uma moça, mas a gente não sabe nada além disso sobre eles, em termos de dados pessoais, nome, idade, enfim. Veja que toda a narrativa gira em torno da briga, que ocupa realmente parte expressiva do livro. O esporro vai da página 28 até a página 82. E é em torno dessa briga que orbitam o sexo, a paixão, a necessidade que um tem do outro e que se impõe de maneira agressiva. O texto é bastante teatral e é curioso que traz com recorrência a palavra fingimento e seus sinônimos ou palavras desse mesmo campo semântico, como se houvesse uma teatralização dos atos típicos da cena dramática e desse modo deixa transparecer certa artificialidade do tecido narrativo. Veja que isso não é um defeito, é apenas uma constatação, é um traço do texto. Se você tem curiosidade, há um filme que foi feito a partir
do livro. O filme tem o mesmo título do livro, Um Copo de Cólera, foi protagonizado pela Julia Lemmertz e pelo Alexandre Borges, é um livro de 1999, que é extremamente fiel ao texto, parece que você está lendo o texto quando você assiste o filme. Eu vou inclusive disponibilizar aqui algumas imagens para vocês acompanharem. Ele assim acaba reproduzindo de maneira assim bastante fiel ao que é descrito a questão da zona rural, da casa, de toda a situação e do próprio texto que aparece quase integral ali, né? Eu particularmente não gostei muito do filme. Eu achei que ele acaba ficando artificial demais pela maneira como os atores colocam as falas, né? Eu não gostei muito, mas também ninguém precisa concordar comigo e você pode assistir o filme e ver aí o que você acha, né? E ler o livro e ver o que você acha. Eu acredito que o aspecto, todo o livro, ele é praticamente todo ele narrado por um homem, né? E eu acho que o aspecto teatral da fala do narrador homem evoca uma retórica que cai bem no papel de domínio do discurso e do outro, que parece ser assim um ponto de tensão grande no texto. Então eu acho que talvez, na minha percepção, o filme teria ficado mais interessante se tivesse sido explorado essa questão, ao invés dessa teatralidade aí, quase denotativa do texto, né? Então ele acaba denotando o texto e talvez fosse mais interessante que fosse repensado quando fizeram, mas enfim, é um traço interessante a ser notado. A sexualidade é de extrema importância nesse jogo apaixonado, né, que envolve os amantes, né? O Copo de Cólera explora a razão e a paixão que surgem, como eu disse, teatralizados num jogo de constante descoberta e dissimulação, né? A linguagem é parceira nessa tarefa e a sexualidade aliada a ela é de extrema importância. Ela opera dentro dos campos de poder e não deixa de ser, ao mesmo tempo, um terreno de luta política e um meio de emancipação, principalmente quando a gente considera que o texto foi publicado em 1978, veja, década de 70, período de repressão militar no Brasil, a emancipação feminina, quer dizer, então tem toda uma questão aí, uma tensão relativa a essas questões que o texto deixa aflorar. Veja que a namorada, né, que a gente não conhece o nome, é referida na narrativa pelo narrador como fêmeazinha emancipada, como um rótulo, máscara de representação social contemporânea dela, do feminino. O narrador é um sujeito intelectualizado que vive em uma chácara, mas é uma espécie de exilado voluntário e nesse ponto se opõe à namorada, amante, enfim, que é uma jornalista emancipada. O capítulo O Esporro, que como eu disse é o mais extenso, tem mais de 50 páginas de 85 que compõem a narrativa, evidencia o confronto de discursos. Um desconfiado e cético, que é o homem, contra um outro afirmativo e crente, que é o da mulher, que, entretanto, se interpenetram e revelam as contradições do pensamento de cada um. Trata-se de uma briga que atinge o discurso existencial, filosófico e político que até então sustentava a relação dos dois e evidenciam diferenças de percepção, como se deixassem ver uma Babel de impossível conciliação e que tem no sexo, em uma espécie de codependência, uma dependência mútua, o combustível que alimenta a relação e não deixa que ela se desmanche. Uma relação quase que, sei lá, sadomasoquista nesse sentido. Trata-se de uma relação bastante erotizada, e isso transparece muito no texto, que tem uma erotização bastante intensa. Mas também na briga. Quando a gente lê o texto, a gente se depara constantemente com termos como porra, porrete, porrada, e o próprio título do capítulo principal e mais extenso, o esporro, são palavras que, enfim, reforçam a potencialidade sexual do conjunto narrativo, sendo que a briga uma espécie de, sei lá, gozo, catarse, em que os amantes expõem a si e ao outro, descortinando alguns papéis e deixando ver questões sobre poder e autoridade, a razão
razão e a paixão que se misturam de maneira complexa e bem pouco transparente. É um livro que você consegue ler rapidamente em um único dia. Ele é um livro rápido que te prende a atenção e é um livro assim que você encontra bastante barato na internet. Se você entrar no site da Estante Virtual, e já me perguntaram aqui o que é a Estante Virtual, a Estante Virtual é um site que reúne sebos do Brasil inteiro e eles enviam livros para todos os endereços do Brasil e eventualmente do exterior também. Você vai encontrar um copo de cólera a partir de 6, 7 reais, livros assim de edições às vezes de 10, 15 anos atrás, mas em perfeito estado de leitura e super vale a pena. E você também pode assistir o filme, né, que, como eu disse, foi protagonizado pela Julia Lemmertz e pelo Alexandre Borges no ano de 1999. A título de despertar a curiosidade, eu leio aqui o primeiro capítulo, A Chegada, para que você sinta um pouco como que é essa escrita do Raduan Nassar. Vamos lá. E quando cheguei à tarde na minha casa, lá no 27, ela já me aguardava, andando pelo gramado. Veio-me abrir o portão para que eu entrasse com o carro, e logo que saí da garagem, subimos juntos a escada para o terraço. E assim que entramos nele, abri as cortinas do centro e nos sentamos nas cadeiras de vime, ficando com os nossos olhos voltados para o alto do lado oposto, lá onde o sol ia se pondo. E estávamos os dois em silêncio quando ela me perguntou: "O que você tem?" Mas eu, muito disperso, continuei distante e quieto, o pensamento solto na vermelhidão lá do poente. E só foi mesmo pela insistência da pergunta que respondi: "Você já jantou?" E como ela dissesse: "Mais tarde." Eu então me levantei e fui sem pressa para a cozinha. Ela veio atrás. Tirei um tomate da geladeira, fui até a pia e passei uma água nele. Depois fui pegar o saleiro do armário, me sentando em seguida ali na mesa. Ela, do outro lado, acompanhava cada movimento que eu fazia, embora eu displicente fingisse que não percebia. E foi sempre na mira dos olhos dela que comecei a comer o tomate, salgando pouco a pouco o que ia me restando na mão, fazendo um empenho simulado na mordida para mostrar meus dentes fortes como os dentes de um cavalo, sabendo que seus olhos não desgrudavam da minha boca, e sabendo que por baixo do seu silêncio ela se contorcia de impaciência, e sabendo, acima de tudo, que mais eu lhe apetecia quanto mais indiferente eu lhe parecesse. E só sei que quando acabei de comer o tomate e a deixei ali na cozinha e fui pegar o rádio que estava na estante lá da sala e sem voltar para a cozinha, a gente se encontrou de novo no corredor e sem dizer uma palavra, entramos quase juntos na penumbra do quarto. Esse aí é o começo de Um Copo de Cólera. Fica aí a minha sugestão de leitura. Até o nosso próximo encontro e não esquece de se inscrever no canal.